Pedrinho tem prioridade de mercado no Vasco e colocou como alvo a chegada de 2 atacantes. Vivendo um momento conturbado internamente e no Campeonato Brasileiro, o Vasco vê no mercado a possibilidade de mudar o cenário em campo, em busca de evolução. O Vasco vem de um empate contra o Botafogo em 1-1, o que deixou a equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a equipe ainda não está em uma situação confortável na competição e, por conta disso, a diretoria vem se movimentando. Com a saída de Álvaro Pacheco resultando em Rafael Paiva assumindo o comando da equipe, o Cruz-Maltino teve uma evolução dentro de campo, onde, inclusive, o Vasco vem se tornando o time mais competitivo que atuou nesta temporada. Desta forma, para manter essa evolução em campo, a gestão vem trabalhando no mercado, já que com a proximidade do acordo com Coutinho, que surpreendeu diante dos moldes que o jogador chega à equipe para a temporada, tem mais 2 alvos no mercado, diretoria ou no mercado. Além de Coutinho, deve chegar no Gigante da Colina, Alex Teixeira Souza e Emerson Rivaldo, mas diante do momento e pretensões da equipe, ainda não é o bastante. Desta forma, no setor ofensivo, 2 nomes agradam à diretoria. Conforme informações do jornalista Lucas Pedrosa, a diretoria monitora o mercado e já fez propostas visando a chegada de Thales Magno, do New York City, e Brian Rodrigues, do América do México. Com Thales Magno, o Vasco tem a intenção de buscar o retorno do jogador através de empréstimo, pagando o salário de forma integral. Mas a negociação segue complicada, já que o time do MLS pede $10 milhões para vender em definitivo ou empréstimo com obrigação de compra no mesmo valor. Movimentação nos bastidores. Já Brian, de 24 anos, está na Copa América e o time mexicano pede cerca de $4 milhões pelo jogador que tem contrato com o clube até 2026. O que pode facilitar a negociação é que o atacante vê com bons olhos a mudança para o futebol brasileiro. Entretanto, a decisão do atacante uruguaio deve ser tomada apenas após a Copa América. Isso porque os representantes dos jogadores entendem que oportunidades podem surgir a depender do que for apresentado pelo jogador. O Gigante da Colina segue monitorando e em contato com ambos os jogadores, entendendo que seriam bons nomes diante das necessidades da equipe para a temporada, mas com o orçamento limitado vem adotando cautela. Bruno Guimarães é perguntado sobre Coutinho e Payet juntos no Vasco e opina se vai dar certo. Contratação do Vascão virou pauta na seleção brasileira e Bruno deu a opinião dele sobre o assunto. A torcida do Vasco finalmente pode comemorar a contratação de Coutinho. Tudo está fechado e o meio-campista retorna depois de longos anos atuando no futebol do velho continente. O craque deverá ser anunciado até quarta-feira 3 e chega para ser o grande jogador do elenco Cruz-Maltino. A expectativa é muito grande e os torcedores realmente estão empolgadíssimos. Na Copa América, o Vascão virou assunto entre os jogadores e essa contratação está repercutindo bastante. O meio-campista Bruno Guimarães, titular da seleção brasileira, foi perguntado se Coutinho e Payet juntos iriam dar certo. A resposta foi positiva. Sem pensar 2 vezes, o craque do Newcastle cravou: "Pô, vai dar certo", claro, cravou o jogador que já revelou ser torcedor do Gigante da Colina. Coutinho tem capacidade técnica para se tornar o melhor jogador do futebol brasileiro. É claro que sua condição física precisa ser ajustada para isso acontecer, o jogador teve problemas em outros times e isso o prejudicou. O certo é que o Vasco precisa de jogadores bons e identificados com o clube. A equipe passa por problemas, mas vem se ajustando nas últimas rodadas. Ganhou do São Paulo e empatou com o Botafogo. Projeto em andamento. Está fora da zona de rebaixamento e o objetivo é se afastar cada vez mais para pensar em subir na tabela pensando em coisas maiores. Tudo dependerá de como será o planejamento. Pedrinho vem trabalhando diariamente para resolver as pendências no clube, por mais que não seja fácil. O presidente está correndo atrás de patrocinadores e novos investidores. Com a bênção de Felipe, Lucas Piton aumenta a lista de assistências com a camisa do Vasco. Lateral esquerdo que conversa bastante e costuma receber orientações do diretor técnico, deu passes para gol nos 2 últimos jogos, contra Bahia e Botafogo. Nos 2 últimos jogos do Brasileirão, derrota para o Bahia e empate com o Botafogo, o Vasco teve algo em comum: assistência de Lucas Piton. O lateral esquerdo de 23 anos, com a bênção de ninguém menos que Felipe, aumentou sua lista de assistências com a camisa do clube. Na Fonte Nova, o gol do Vasco saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, após ótimo contra-ataque. Piton recebeu de Adson pela esquerda e deixou Paulo Henrique na boa para empurrar para o gol vazio.
Já no clássico do sábado passado, o lateral esquerdo acertou o cruzamento aos 39 do segundo tempo na cabeça de Vegetti, que colocou no cantinho do goleiro John para empatar. Antes desses dois lances, a única assistência de Lucas Piton na temporada havia sido no empate por 2-2 com o Bangu em janeiro, pelo Campeonato Carioca. Com 4 gols até o momento, Piton nunca balançou tanto as redes quanto em 2024. Por outro lado, o lateral esquerdo ainda corre atrás da sua melhor marca em número de assistências. No ano passado, ele deu 7 passes para gol. Conversas com Felipe. Na semana passada, um dos vídeos de treinamento divulgados pelo Vasco nas redes sociais mostra o trecho curto de uma conversa entre Lucas Piton e o diretor técnico Felipe. Maestro. A imagem viralizou entre os torcedores. Os dois não se conheciam até trabalharem juntos no Vasco. Felipe conversa bastante com os jogadores nos treinamentos, e Piton costuma receber atenção especial do agora dirigente. Afinal, ele foi um especialista da posição. Nessas conversas, o lateral esquerdo do Vasco recebe dicas e orientações. Ele também tira dúvidas sobre as atividades dos treinamentos. Com uma canhota que fez história no futebol brasileiro, Felipe surgiu no Vasco como lateral e fez parte da equipe que conquistou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, 1997 e 2000, a Libertadores de 1998 e a Mercosul de 2000. Mais tarde, já atuando mais avançado como volante, foi peça fundamental no título da Copa do Brasil de 2011. Vasco e Coutinho mudam modelo de negócio, e Meia fica livre para assinar contrato. Jogador havia encaminhado rescisão com Aston Villa, mas situação mudou e ele virá por empréstimo. O acordo entre Vasco e Felipe Coutinho sofreu mudança nos últimos dias. O jogador havia encaminhado a rescisão do seu contrato com o Aston Villa da Inglaterra, mas a situação mudou e ele virá por empréstimo ao clube do Rio de Janeiro. O clube inglês, que investiu alto na contratação de Coutinho, preferiu o empréstimo por uma temporada, até junho do ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN. Agora não há empecilhos para a assinatura entre Vasco e Coutinho, e a contratação do Meia deve ser anunciada pelo clube nos próximos dias. Para contar com Coutinho, o Vasco atendeu a exigências do jogador e encaminhou as contratações do volante Souza e do meia-atacante Alex Teixeira, também crias de São Januário. Enquete: Ramon Dias é o preferido da torcida para comandar o Vasco. Em votação do GE, a maioria dos torcedores escolhe argentino. Rafael Paiva é o segundo. Vários treinadores foram cogitados dentro do Vasco nos últimos dias, mas o nome preferido da torcida para assumir o comando do time é Ramon Dias, que saiu do clube recentemente no fim de abril. Em enquete do GE, o interino Rafael Paiva foi o segundo mais votado. Ramon Dias, 34,31%. Rafael Paiva, 30,25%. Cuca, 12,91%. Jair Ventura, 10,13%. Fernando Diniz, 8,58%. Mano Menezes, 2,32%. Jorge Sampaoli, 1,50%. Apesar da preferência da torcida, o nome de Ramon esfriou dentro do Vasco nos últimos dias. Era também o favorito do presidente Pedrinho, mas não há unanimidade entre os dirigentes e os jogadores. Mano Menezes também foi cogitado, mas o treinador agora está fora da mesa. Ele aceitou proposta para assumir o comando do Fluminense. A tendência é de que o clube por enquanto mantenha Rafael Paiva. O interino tem dado conta do recado com bons desempenhos nos últimos jogos, e o Vasco aproveita o momento para focar nas contratações de dirigentes, diretor de futebol e CEO.